Alexandre o Grande nasceu na Macedônia, norte da Grécia, em 3056 a.C. Filho de Filipe II, rei da Macedônia, e Olímpia, descendente de família nobre do reino de Épiro. Durante toda a sua infância, recebeu influência da cultura grega, pois seu professor foi o importante filósofo grego Aristóteles. Desde a sua infância, apresentava uma grande vocação para governar, sendo que desde os 16 anos de idade ajudava o pai nas tarefas administrativas do Império Macedônico. Com Aristóteles, Alexandre aprendeu retórica, política, matemática, ciências físicas e naturais, medicina e geografia, ao mesmo tempo em que se interessava pela história grega e pela obra de autores como Eurípides e Píndaro. Também se distinguiu nas artes marciais e na doma de cavalos, de tal forma que em pouco tempo dominou Bucéfalo, que viria a ser seu inseparável cavalo. A Macedônia era uma nação pobre, cujos domínios estendiam-se desde a parte norte da atual Grécia até a região que hoje forma o sul da Albânia. Na região viviam camponeses rudes que falavam um dialeto derivado do grego. O poder dos soberanos era limitado. Havia uma assembleia popular da qual participavam todos os guerreiros. O papel decisivo era desempenhado pelo Conselho dos Representantes da aristocracia territorial e militar. Para os gregos, a Macedônia era um país de bárbaros. No verão do ano de 336 a.C., seu pai Filipe II foi assassinado e Alexandre subiu ao trono da Macedônia, dando início à trajetória de um dos maiores conquistadores da história. Alexandre tornou-se rei da Macedônia, assumiu o posto de chefe da Liga de Corinto, união de várias comunidades gregas, e comandante do mais bem preparado exército da época. Alexandre herdou do pai a arte de guerra e compreendeu que a expansão da Macedônia seria seu principal objetivo. Alexandre subiu ao trono com 20 anos e não hesitou em liquidar todos que tramavam contra sua coroa. Algumas cidades gregas tinham se rebelado e tentavam desfazer a Liga de Corinto. Tebas era o centro da revolta, chegava mesmo a proclamar a independência da Grécia. A guerra foi declarada e Tebas foi arrasada. Só foi poupada a casa do dramaturgo Píndaro, como prova de respeito de Alexandre pelas artes. A Liga de Corinto, atemorizada, concedeu a Alexandre plenos poderes para comandar a guerra contra os persas. Contribuiu apenas com um pequeno contingente para a formação do exército grego macedônico. Em 334 a.C., Alexandre iniciou uma campanha que propagaria o helenismo por toda a Ásia. Alexandre enfrentou resistência em algumas cidades gregas. Com o poder nas mãos, o jovem rei que viria a ser conhecido como o Grande deu início à expansão territorial do reino e ao seu ambicioso projeto de conquistar o Império Persa. Contava com um exército poderoso e organizado, dividido em infantaria, cuja principal arma eram lanças de grande comprimento, e em cavalaria, que constituía a base do ataque rápido ao inimigo. Alexandre destacou-se pelo brilhantismo tático e pela rapidez com que atravessava grandes territórios. Ainda que valente e generoso, era cruel quando a situação política assim o exigia. Cometeu alguns atos dos quais se arrependeu, como o assassinato de seu amigo Clito, em um momento de embriaguez. Como político e dirigente, teve planos grandiosos. Segundo alguns historiadores, elaborou um projeto de unificar o Oriente e o Ocidente em um império mundial. Acredita-se que cerca de 30.000 jovens persas foram educados na cultura grega e em táticas militares macedônicas, sendo aceitos no exército de Alexandre. Em 334 a.C., Alexandre cruzou o Helesponto, o Estreito de Dardanelos, na atual Turquia, e já na Ásia avançou até o rio Granico, onde enfrentou os persas pela primeira vez e alcançou a vitória. Prosseguiu triunfante em sua jornada, arrebatando cidades aos persas, até chegar a Górdia. Diante das perdas, o rei de Pérsia, Dardo III, foi ao encontro do inimigo. Na Batalha de Iso, em 336 a.C., consumou-se a derrota dos persas e começou o ocaso do grande império.
A Batalha de Granico foi a primeira grande vitória do seu exército, que prosseguiu sua marcha rumando em direção à costa do Mediterrâneo. Por toda parte, o imperador ganhava confiança e o respeito dos povos vencidos. Alexandre já tinha sob seu controle considerável parte do Mediterrâneo. Chipre, Tiro, Damasco e Jerusalém também ampliaram o Império Macedônico. Alexandre empreendeu a conquista da Síria em 332 a.C. e entrou no Egito. Seu sonho, além de aumentar em poder e em glória, era unir a cultura oriental à ocidental. Respeitou os antigos cultos aos deuses egípcios e até se apresentou no santuário de Oásis de Siwa, onde foi reconhecido como filho de Amon e sucessor dos faraós. Mas a tendência à fusão das duas culturas gerou desconfiança entre seus oficiais macedônicos e gregos que temiam um excessivo afastamento dos ideais helenísticos por parte de seu monarca. Fundou a cidade de Alexandria, que tornou-se o centro administrativo do Império Macedônico. Seguindo para o Oriente, foi aclamado soberano da Ásia. O gigantesco trabalho de integração realizado por Alexandre resultou no intercâmbio comercial com os povos conquistados. No ano 328 a.C., casou-se com Roxana, filha do governante da Bactriana, com quem teve um filho. Em 327 a.C., dirigiu suas tropas para a Índia, onde fundou colônias militares e cidades, entre as quais Nicéia e Bucéfala, às margens do rio Hidaspe. Ao chegar ao rio Bias, porém, suas tropas exaustas se negaram a continuar. Alexandre decidiu regressar à Pérsia, viagem penosa sob o ataque de povos hostis, na qual foi ferido mortalmente e acometido de uma febre misteriosa que nenhum de seus médicos soube curar. Alexandre morreu na Babilônia a 13 de junho de 323 a.C., com apenas 33 anos. Conta a lenda que a mãe de Alexandre, Olímpia, no momento da concepção, sonhou que uma serpente entrou silenciosamente no seu quarto. Insinuando-se entre os cobertores, deslizou-se entre suas pernas e seus seios e a possuiu sem machucá-la. E o seu sêmen se misturou com aquele que o marido, o rei Filipe II, lhe dera momentos antes de ser vencido pelo sono e pelo vinho. Alexandre acreditava ser descendente de Aquiles, que em sua época foi cultuado como um deus e um dos grandes personagens da batalha em Troia. Em 2004, o diretor de cinema Oliver Stone lançou o filme Alexandre, contando a biografia deste grande imperador da antiguidade. A importância de Alexandre para o mundo antigo foi enorme, principalmente do ponto de vista cultural. Foi ele o responsável por divulgar a língua e a cultura grega pelas regiões conquistadas. A fusão da cultura oriental com a grega criou no mundo antigo o helenismo. O império que edificou em 12 anos ia do rio Indo ao Nilo, com as culturas helênica e oriental interpenetrando-se e produzindo uma nova civilização que talvez tenha sido o maior legado de Alexandre à humanidade.